E aí, pessoal, beleza? Então, depois das apurações dos resultados do primeiro turno das eleições presidenciais, a gente pôde perceber que a presença da esquerda ainda é muito forte, muito grande na região norte e nordeste do país. E isso gerou uma série de ataques xenofóbicos nas redes sociais por parte do pessoal do sul e do sudeste contra a galera do norte e do nordeste, mas principalmente com o pessoal do nordeste, né? Então, apareceram vários memes nas redes sociais mostrando, por exemplo, a galera do Nordeste afundando o resto do Brasil, né, querendo enterrar o resto do Brasil com a esquerda, ou então falando que eles têm que se separar. Se querem um presidiário como presidente, então que se separem do resto do Brasil e se tornem um país independente. Uma série de memes foram circulando nas redes sociais. Então nesse vídeo eu quero estar comentando sobre esses episódios, estar fazendo uma análise e contextualizar toda essa situação, principalmente a forte presença da esquerda na região do Nordeste do país. Então, antes de estar iniciando o vídeo em si, como de costume, por favor, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Se você achar esse conteúdo relevante e interessante, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem você acha que deva estar escutando um pouco dessa minha análise e dessa minha opinião. Me sigam nas redes sociais, eu tenho 2 contas de Instagram, essas aqui que vão estar aparecendo aqui na tela. Eu voltei a usar o Twitter esse ano porque eu descobri que é uma plataforma perfeita para você poder estar xingando o seu time quando ele perde e também estar dialogando com outras pessoas sobre temas como política, religião e futebol. Lá é o lugar perfeito para isso, me sigam lá. E se você quiser ajudar o canal também fazendo uma contribuição pelo Pix, você pode estar fazendo. O meu Pix é esse, matchweek.29r@gmail.com. Então toda ajuda será muito bem-vinda. Então, eu gostaria de começar esse vídeo falando que eu sou suspeito para falar, mas eu amo demais a região Nordeste. Eu tenho um carinho enorme. É uma região incrível que eu tive o prazer de estar conhecendo, com pessoas fantásticas, pessoas simpáticas, divertidas, alegres, pessoas humildes também, trabalhadoras, guerreiras. Então, o pessoal de lá do Nordeste é foda. E sem contar que tem muitos lugares lindos, muitos lugares incríveis para poder conhecer, para poder visitar. A culinária é uma maravilha também. Nossa, tem cada coisa deliciosa para se provar lá. E cada estado ali possui aspectos culturais regionais próprios. Então, cada estado tem uma identidade cultural própria e é uma cultura riquíssima, riquíssima. A cultura e a história do Nordeste é uma das mais incríveis e ricas do Brasil. E é isso que torna o Brasil um país foda. É toda essa riqueza cultural, essas diferenças que a gente possui de região para região. Então é simplesmente um absurdo, totalmente sem noção, sem lógica nenhuma, você atacar toda uma região, atacar uma cultura específica por conta da mentalidade que algumas pessoas possuem ali. Não dá para você estar generalizando. A maioria das pessoas votaram na esquerda, mas não é todo mundo. Então tem muita gente que votou também no Bolsonaro, se eu não me engano até mais do que em 2018. Então a pessoa que faz ataque xenofóbico contra o Nordeste, contra os nordestinos, por conta de ideologia política, essa pessoa é totalmente idiota e imbecil, e tá errado. Essas pessoas ainda estão rotulando toda uma região por conta de aspectos políticos. A gente não tem que estar rotulando as pessoas, sabe? É a mesma coisa quando alguém fala, todo preto é bandido. Então é uma tremenda burrice você ficar taxando as pessoas, taxando toda uma região por conta de certos aspectos. E o mais engraçado disso tudo é que isso acontece no Brasil inteiro. Então, por exemplo, eu lá no Nordeste, eu conheci pessoas que tinham ignorância sobre como era a região Norte, e na região Norte tem pessoas que têm ignorância sobre como é a região Nordeste, e a mesma coisa acontece com relação ao pessoal do Sul, do Sudeste. Tem aqueles estereótipos presentes, né? O pessoal do Norte é índio, o pessoal de Minas é roceiro, gaúcho é viado. Agora teve no jogo lá no Maranhão, do Sampaio Corrêa contra o Grêmio, a torcida cantando isso. A torcida do Sampaio chamando a torcida do Grêmio de gaúcho viado. Então, essa ignorância, cara, a gente encontra no Brasil inteiro. Você tem que estar identificando pessoas que são idiotas, então a gente não deve estar rotulando ninguém com essa coisa coletivista, tá ligado? Então, as pessoas esquecem do indivíduo. A gente tem que sempre atentar ao indivíduo. Então, há indivíduos que são idiotas, que fazem xenofobia, que fazem atos racistas, que falam besteiras, que fazem merda. Então, tipo, a gente tem que sempre estar focando no indivíduo e acabar com essa mentalidade coletivista de taxar toda uma região por tal coisa.
Então tenho um carinho enorme e super especial pela região Nordeste. Eu, até os meus 4 anos de vida, eu morei lá em Petrolina, no interior pernambucano. As minhas primeiras memórias e lembranças de vida começam lá em Petrolina. Também agora, recentemente, cerca de 1 ano e pouco atrás, eu morava lá em Recife. Fiquei 9 meses morando em Recife, pude estar em João Pessoa, em Natal, fui até o interior do Rio Grande do Norte, sertão do Seridó, em Caicó. Então eu pude estar conhecendo muita coisa, estar vendo muita coisa. E por ter morado em todas as regiões do Brasil e por ter já visto de tudo e as diferentes realidades que o Brasil possui, as diferentes características que cada região tem. É por isso que eu acho um tremendo absurdo quando eu vejo alguém comentando algum tipo de estereótipo idiota, aquela ignorância. A pessoa fica falando as coisas sem nem saber como elas realmente são em outra parte do país. Eu não consigo ficar quieto, escutar alguém falando merda de outra região do Brasil. Então, dito essas coisas, eu queria comentar agora de um vídeo que me mandaram na internet. Então, dentre todos aqueles memes que eu acabei vendo, eu vi um vídeo de uma pessoa, uma mulher que ela estava bem revoltada, bem indignada, com tanto de votos que a esquerda, que o presidiário conseguiu lá na região Nordeste. E ela meio que falou desabafando, ela era de São Paulo, então ela comentou: ah, então se vocês votam no presidiário, então depois não vem aqui em São Paulo ficar buscando emprego e tal. Então, você tem que parar, tem que escutar, tem que, sabe, eu ouvi várias vezes ali para poder ver. Eu entendi que ela estava muito revoltada, então eu não vi como um ataque direto, tipo, ao nordestino no geral, tipo, a cultura do Nordeste, e sim uma indignação, uma expressão de revolta contra as pessoas que defendem a esquerda e que votaram na esquerda lá na região. Dá para entender essa lógica, dá para entender essa indignação e essa revolta. Eu acredito que muitas pessoas no Brasil inteiro sentiram isso. Até as pessoas do Nordeste que não são a favor da esquerda. Eu vi muita gente também revoltada com isso, muitos amigos nordestinos ficaram assim, tipo, porra, Nordeste, é sério que vocês estão caindo nessa balela de novo? É preciso parar, pensar, refletir e contextualizar a coisa. Por que a esquerda ela é tão forte na região Nordeste? Tem uma frase do Olavo de Carvalho que é muito interessante, ela representa bem isso, em que ele fala que esquerdista, socialista, eles não têm amigos, eles têm apenas pessoas para eles usarem. A esquerda e o PT, eles são a escória da escória do Brasil. Eles são os vermes mais nojentos que tem nesse país, porque eles se aproveitam das pessoas que estão em situações totalmente desfavoráveis. Então eles usam elas, mas eles não ajudam elas, eles não oferecem apenas migalha, faz uma coisa aqui e ali para poder dizer que você precisa de mim porque eu tô te ajudando, eu me importo com você, eu tô aqui para te ajudar, quando na verdade não. Eles só querem usar eles para poder ganhar voto e poder voltar ao poder e voltar à roubalheira. Então, eles roubam as pessoas, eles roubam todo mundo, eles roubam o país inteiro, dão uma migalha aqui e ali para os pobres. Então esse é um ciclo vicioso que existe da esquerda no Brasil. Tem muitas pessoas na região do Nordeste que elas estão em situações totalmente desfavoráveis, pessoas que moram no interiorzão lá, que mal têm acesso à água, mal têm acesso à luz, energia elétrica. A pessoa não possui telefone, não possui internet, e a internet foi uma ferramenta recente que veio para poder acabar com as mentiras que a grande mídia publica. Então é uma lavagem cerebral gigantesca e coletiva. Você vendo as programações da Globo, os debates da Globo, você percebe como eles são parcial com essa galera, com esses caras nojentos, com essa bandidagem toda. Então, por muitos anos, a gente foi sendo alienado com aquilo, com aquele tipo de conteúdo. E a internet ela veio para poder trazer várias fontes de informações para que todo mundo pudesse estar verificando e analisando, tipo, isso aqui faz sentido. Não, peraí, mas fulano não falou tal coisa. Mas lá na mídia eu vi que apareceu que ele disse tal coisa, mas na verdade não foi assim. Então você começa a comparar, você combate a desinformação. Então como é que essas pessoas lá no sertão, no interior do sertão, elas vão ter acesso à informação? Muitos casos não têm. Então é um número muito grande de pessoas ignorantes, não porque elas querem estar ali, mas é aquilo que elas têm. Tem a presença forte do coronelismo, ou então o pobre viu na TV que o Lula fez tal coisa para ele em tal ano, não sei o quê. Ele acha que realmente aquilo é uma solução, mas é porque ele não tem acesso ao conhecimento, à verdadeira informação para poder estar analisando, para poder estar estudando e refletindo. Ele está naquela situação miserável e ele quer uma solução de imediato. E esses caras da esquerda, então, chegam com essas migalhas e se fazem de super-herói, quando, na verdade, eles estão apenas usando essas pessoas humildes.
Isso é nojento demais. Não dá para apoiar uma ideologia desse tipo. Então, essas pessoas que vivem lá no interior do sertão, que vivem nessa ignorância inocente, dentro dessa bolha que é a realidade que eles vivem, então eles são vítimas desses caras, desses vermes nojentos que usam deles. Então, cabe a nós não ficar revoltado com as pessoas em si, com o povo nordestino. Isso é um total absurdo, cara. Essas pessoas, elas precisam da nossa ajuda. A gente está em pleno 2022 e muitas pessoas por lá não têm acesso à informação, ou então têm dificuldade de poder estar tendo acesso à informação. A gente tem que fornecer, tem que ajudar eles a terem essas ferramentas para poder estarem se informando e criando um senso crítico pessoal com o mundo e o contexto, o cenário político do país. Só que elas vivem totalmente ilhadas do conhecimento, por assim dizer. E para a esquerda, é isso que eles querem. Então, olha o tanto de tempo em que o PT ficou no governo do país. Aí você vai falar, o Brasil cresceu, desenvolveu. Não, muito do contrário. Eles deixaram o país afundado em dívidas, porque eles roubaram e roubaram absurdamente todo mundo. Então, deixaram o país com déficit fiscal imenso. Eles tiveram algumas medidas populistas para poder falar para o povo, para a grande massa, assim, a gente fez isso por vocês e tal, mas não é isso que vai solucionar o problema das pessoas. Então, o pobre, ele vai manter pobre, porque é do interesse da esquerda que o pobre veja a esquerda como a solução, como algo necessário para que tome conta e cuide dele, quando na verdade não. Então a esquerda, ela sempre vai deixar o pobre pobre porque não é do interesse dela que ele enriqueça, que ele gere mais renda, porque assim ele vai poder ter melhores condições de vida, vai poder ter acesso à informação, vai ter acesso ao conhecimento e assim ele vai poder se dar conta de que, olha só, não é que a esquerda realmente é mentirosa e totalmente hipócrita. É por isso que tanta gente fica revoltada, o pessoal no sul e no sudeste, onde são cidades, são regiões que têm melhores condições, a maioria das pessoas tem melhores condições. É isso que revolta muitas pessoas, mas a gente não pode atacar uma cultura e um povo por conta disso. A gente tem que ajudar, a gente tem que entender o contexto social, o contexto histórico da região para poder estar buscando soluções e ajudar essas pessoas. Então o que a esquerda faz é espalhar mentiras e mais mentiras para poder fazer essa lavagem cerebral nessas pessoas, já que elas não têm acesso à informação, aí que eles se aproveitam e tomam conta e fazem essa alienação em massa. Então eles colocam o empregador como uma figura de vilão, porque ele vai te dar oportunidade de emprego e não sei o que, e eles querem que você acredite que CLT é algo importante, que você precisa dos sindicais para poder proteger os seus direitos, quando na verdade esses sindicatos são usados meramente como desculpa para fazer uma roubalheira e prejudicar as pessoas que realmente movimentam a economia, que são os empresários. São eles os responsáveis por melhorar a nossa qualidade de vida. São eles que estão gerando emprego, que estão pagando salário e tal, e eles só não pagam melhores salários porque tem imposto atrás de imposto e não sei o que. Então, essas medidas socialistas, elas apenas dificultam aqueles que realmente querem estar empreendendo e gerando emprego no Brasil. Para resumir, por que a esquerda é tão forte ainda em pleno 2022 na região Nordeste? Porque essas pessoas, elas estão presas numa armadilha. Elas estão presas na armadilha do PT, na armadilha da esquerda. Então é um ciclo vicioso de pobreza e miséria e elas não conseguem sair disso, não conseguem sair dessa, não conseguem se libertar, porque a esquerda mantém eles presos. Então a gente tem que libertar essas pessoas, nós temos que ajudá-los, levar as ideias de liberdade por todo o país, mas principalmente lá naquela região. Tem vários movimentos libertários que estão crescendo pelo país inteiro. Cabe a nós que realmente entendemos a noção da definição de liberdade, a liberdade em si, a gente tem que estar levando isso para as pessoas, para poder estar ajudando elas. É isso que tem que ser feito, cada vez mais. E também a gente pode listar outros fatores, como por exemplo a força que algumas famílias têm, né? Aquelas famílias de, entre aspas, coronéis, por assim dizer, pessoas que já estão há muito tempo na política e fica nesse ciclo vicioso também. Um cara vai e bota o filho, que depois vai e bota o fulano, ciclano, vai botando os familiares e o povo vai votando nessa galera porque, eu só conheço fulano, né? Então, eles não têm como estar
pesquisando, indo atrás de conhecer mais sobre as propostas de outros candidatos, então eles acabam indo naqueles que são mais conhecidos. Isso também ajuda demais a estar atrapalhando o desenvolvimento e a mudança de áreas na política da região. Então essas pessoas que vivem nessas condições e estão presas nessa armadilha, a gente consegue entender o porquê de que elas acham que a esquerda, que o PT, que o presidiário é a solução para melhorar a vida deles, mas olha só, o PT ficou tantos anos lá no governo. E muitas partes do Nordeste continuam na miséria, continuam na pobreza, então a esquerda não fez absolutamente nada por eles e nunca nem fará. Mas agora, o mais revoltante de tudo, que realmente me deixa puto pra caramba, me dá nojo, é essa galera, principalmente aqui em Porto Alegre, na região do centro, em alguns bairrozinhos aqui, em que você vê o tanto de adolescente idiota, totalmente imbecil, usando adesivo do Lula, assim, os famosos socialistas de iPhone. E aqui em Porto Alegre tem muito, e é nojento. Eu adoro sair pela cidade, fotografando os lugares e tal, tem muitos parques, é muito arborizado as ruas, mas toda vez que eu vejo esses caras eu tenho um nojo. Esse pessoal todo chiquezinho, usa essas roupinhas estilo europeu e tal, vai no parque, etc. Aí tá lá o cara com adesivo do Lula, boné do MST, e eu fico pensando assim, cara, a pessoa tem a chance, tem a oportunidade de ter acesso à informação, ao conhecimento, de estar estudando, e ela escolhe viver essa mentira fantasiosa do PT. Então, cara, isso é o que me deixa revoltado. Então a gente tem que ficar revoltada com esse tipo de pessoa. O tipo de pessoa que está vivendo uma ignorância por escolha própria. Ela não quer ir atrás da informação. Ela simplesmente vai na mídia principal. Ela se alimenta de informação na Globo, na mídia ninja, não sei o quê, tantas páginas socialistas de esquerda que tem por aí. Então, ela escolhe obter essas informações e não tá vendo outras plataformas para poder estar comparando outras páginas, para poder estar comparando e criando o tal do senso crítico, né? Então tem pessoas que não têm oportunidade de fazer isso. Agora, esses socialistas de iPhone, eles escolhem por conta própria viverem nessa burrice. E essa galera nada mais é do que um bando de imbecil retardado que deveria ter vergonha na cara. Vocês envergonham o nosso país, vocês me enojam. O pessoal que não enxerga todo o mal que a ideologia por trás da esquerda traz. Então, o PT é um bando de lobo na pelinha de cordeiro. Ai, eu me importo com a democracia, não sei o quê. Quando, na verdade, eles querem te censurar, eles querem censurar aqueles que pensam diferente deles. Então, o pessoal ignorante acha que isso é defender a democracia. Você é um idiota. Então, ai, o Felipe Neto vai votar no Lula, ai, a Anitta vai votar no Lula, vou fazer o L. O pessoal que vai votar no presidiário porque, ai não, eu não vou votar no Bolsonaro porque ele é homofóbico. Nossa, cara, sério, olha só, ai, fora Bozo porque ele é anti-vacina. Meu irmão, a ideologia por trás da esquerda, além de censurar todo mundo que pensar diferente deles, ainda vai trazer mais miséria, mais roubalheira, mais destruição. Então, eles não possuem um plano econômico, muito do contrário, eles não têm plano econômico nenhum. O plano deles é roubar e ferrar com o país inteiro. E tem gente que acha que isso é válido só para não votar no Bolsonaro porque ele é homofóbico, sendo que ele não é. Então, tipo, realmente você merece um certificado dizendo assim, eu sou um retardado e eu mereço tomar no cu. É isso que você merece. Então, pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Eu espero que eu tenha trazido boas perspectivas. Então, meu intuito é fazer você questionar. Não engula o que os outros falam como se fosse a verdade suprema. Então, questione, vá atrás, pergunte, veja diferentes perspectivas, diferentes análises, se informe nas mais diferentes fontes possíveis. Não seja mais um alienado imbecil da esquerda. Então, tipo, você tem um cérebro, use ele, use a cabeça. Nós temos que ajudar e resgatar as pessoas e não jogar outras nessa armadilha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mande ele nos grupos aí de WhatsApp, deixe a sua opinião nos comentários, claro. Eu quero saber o que vocês pensam. E por hoje é só. Até a próxima.